Olá, bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. ICMS zero. Governo de Sergipe altera decreto e isenta o imposto sobre a circulação do queijo coalho, requeijão e manteiga para todo o estado. Em Neópolis, no Baixo São Francisco, pequenos agricultores recebem o apoio do projeto Dom Távora para a produção de arroz agroecológico. Já na região Centro-Sul, um irrigante atendido pela Coidro resolveu apostar no cultivo da uva. Sorgo boliviano gigante. Embrapa Semiárido estuda o uso na pecuária da planta, que pode chegar até mais de 4 metros de altura. E ainda, o secretário da Agricultura faz um balanço sobre as ações do governo do estado em 2019 e aponta as novidades para este ano. Esses são os nossos destaques, então fique com a gente. O Sergipe Rural já começou. Olá, bom dia. Bom dia. A gente começa o Sergipe Rural de hoje com a história de um agricultor do perímetro irrigado Piauí, em Lagarto, na região centro-sul do estado. É que ele resolveu inovar, apostou no cultivo da uva. Isso mesmo. Ao ver o sucesso das videiras em Canidé de São Francisco, o irrigante também quis investir na fruta. Com o apoio técnico do governo do estado, através da Coidro, ele está animado com o que vem por aí. O plantio de uva em Sergipe é novo. E os plantios comerciais, com melhor desempenho, estão em Canidé do São Francisco, no sertão sergipano, como já mostramos em 2018. Agora chegou a hora de Lagarto apostar no cultivo da uva. A experiência surgiu da curiosidade desse agricultor irrigante do povoado Brejo, em Lagarto, que sempre fez apostas diferenciadas nos cultivos dentro do lote irrigado. Há alguns anos, quando cheguei de São Paulo aqui, aí eu inventei de plantar mamão. Quebrei a cara um pouco, mas hoje em dia a gente já tira mamão com facilidade. E agora resolvi inovar na uva, que também eu ia falar na pinha, porque foi uma inovação também que aqui ninguém tem, né? E a uva, a gente está tentando, não sabemos ainda cuidar dela direito, mas está aprendendo. E aos pouquinhos nós vamos chegando lá. A aposta no fruto foi um investimento exclusivo do próprio agricultor, depois de muita pesquisa e de uma visita técnica de 2 dias em uma grande região produtora. Visita que foi acompanhada também pelo técnico da Coidro da região. Eu fui convidado pelos 2 produtores que teve interesse. Aí despertou uma ideia deles assim de plantar uva aqui na região do Lagarto. A gente sabemos que tem já um plantio em Canidé, mas de outras variedades, é uma uva de pavinho, não é uma uva de mesa. Essa aqui é uma uva de mesa. Aí eles tiveram a curiosidade de plantar essa uva, aí me convidaram, a gente foi para Petrolina, passamos 2 dias lá em Petrolina, lá no centro da Embrapa. Do centro da Embrapa, a gente, com o auxílio do pessoal da Embrapa, a gente visitamos 5 produtores de uva, desde o início do plantio até a formação da planta, colheita, poda de formação, tudo eles viram lá em Petrolina. Com essa visita a gente entrou em contato também já com um viveirista credenciado da Embrapa, foi orientado pelo pessoal da Embrapa, o viveirista. A gente visitamos o viveirista, entramos em contato com ele, aí fizemos o contrato das mudas, dessas mudas que vieram para aqui. Quando estava no ponto, o pessoal foi plantar e aí aqui tá com 80 e poucos dias de plantado, 80 e poucos dias de plantado, tá aqui já o resultado. Esperamos vocês aqui para vocês chupar um cacho de uva tirado de Lagarto, do plantio do Lagarto. As variedades das uvas plantadas aqui são diferentes das plantadas em Canidé do São Francisco. O agricultor apostou nas variedades Vitória e Itália com 3 diferentes porta-enxertos. Para essa escolha, foi levada em conta a quantidade de chuvas, solo e temperatura da região. A expectativa é que a gente venha colher, né? Que eu acredito que a gente vai colher. Agora não sabemos ainda o quanto, se vai ter algum sucesso, se vai ter algum problema na hora de colher, porque pode ser... Eles lá explicaram para a gente que aqui tem muita umidade. Lá em Petrolina a umidade é menor, então eles fazem 2 colheitas por ano. Agora a gente aqui, talvez a gente não consiga isso, por causa da umidade. E ela com a umidade, ela tanto racha, como se tiver na flor também, choveu em cima, não vinga ninguém também. Então é meio difícil, mas a gente está batalhando aí, vamos ver o que vai dar.
O cultivo ainda está nos primeiros meses, cerca de 90 dias, bem distante da primeira colheita que acontece a partir do 8º mês. Mas o parreiral segue viçoso e organizado e enche de expectativas o agricultor. O ano que vem, mais ou menos nesse tempo aqui, talvez a gente já esteja perto de colher aí, vocês venham aqui também para colher com a gente aqui, que eu quero ver vocês comendo uva aqui à vontade. A área de cultivo é pequena, tem 400 plantas em 0,25 hectares, mas é um vasto campo de aprendizado e de experiências. Outra aposta de Cedésio é associar o parreiral a uma cultura de ciclo curto, como o pimentão. A ideia é aproveitar o espaço e também diminuir os custos da produção de uva. Agora você vai conhecer uma espécie de sorgo que a Embrapa Semiárido tem pesquisado para atender às necessidades da pecuária nordestina e com ótimos resultados. Verdade, Marcelo. O interessante é que a planta é enorme. Ela pode atingir até 4,5 metros de altura em cerca de 100 dias. E eu fui lá conferir como é o sorgo boliviano gigante. Uma variedade de sorgo conhecida como boliviano gigante tem chamado a atenção de pecuaristas daqui de Sergipe. E diante da curiosidade deles, o pesquisador Rafael Dantas, da Embrapa Semiárido, há um ano realiza estudos sobre a planta. O foco da pesquisa é no potencial de produção para a silagem. Esse é um ensaio que está começando agora, começamos esse ano, é o primeiro ano dos experimentos que a gente está executando, mas a gente já pode observar que alguns materiais de porte elevado, como o sorgo boliviano, por exemplo, ele está se adaptando relativamente bem aqui no estado. Ele ainda está chegando no ponto da gente cortar ele para silagem, mas pelo que a gente está conseguindo observar, as imagens vão mostrar isso, a gente já consegue plantas com 3,5 metros a quase 4 metros de altura com essa precipitação que nós tivemos agora no ano de 2019. E em associação com esse material gigante do sorgo boliviano, a gente colocou alguns materiais de testemunha, né? Então a gente colocou um sorgo que é muito conhecido do produtor rural aqui do estado de Sergipe, que é o sorgo Ponta Negra, e colocamos também nesse ensaio um outro sorgo de tamanho gigante, que é o IPA SF15. A planta facilmente cresce e alcança uma altura de 4,5 metros, a depender da fertilidade do solo e da incidência de chuvas. A produção pode variar entre 80 a 100 toneladas de matéria verde por hectare. O cultivo deste sorgo é comum no sul e sudeste do país, regiões onde a chuva é mais constante. Já aqui no nordeste, onde há longos períodos de estiagem, para o plantio deste sorgo requer uma atenção maior em relação ao calendário. O período de plantio dessas plantas ele é semelhante àquele mesmo período de plantio para outras variedades de milho e outras variedades de sorgo também. É no início da janela de plantio, que normalmente aqui na região do Agreste, aqui na região de Nossa Senhora da Glória, acontece mais ou menos no final de abril, início de maio, né? Então é essa mesma época de plantio. Então é mais ou menos esse mesmo período que o produtor vai utilizar para plantar esse material, é o mesmo período que ele vai plantar outras variedades dela. As vantagens do sorgo gigante vão além do tamanho expressivo. A planta apresenta resistência a pragas e doenças, tem desempenho positivo em solos arenosos e beneficia a terra promovendo descompactação pelas raízes profundas, que podem medir até 5 metros. O ciclo do plantio ao corte dura cerca de 150 dias. Mas a pesquisa aqui realizada visa reduzir esse tempo para, no máximo, 120 dias. A gente está testando esse material que tem um ciclo maior por conta da nossa janela de plantio e colheita, né? A nossa janela de produção aqui no estado de Sergipe, ela dá em torno de, para a produção de silagem, em torno de 90 a 120 dias no máximo, que é o período que a gente tem de chuva. Esses materiais que estão sendo introduzidos agora são materiais de ciclo maior. São materiais que eles vão dar ponto de silagem com 150 dias. Só que aqui na região a gente não tem 150 dias de chuva. O período é bem mais curto. Então a ideia é a gente testar se ele vai dar ponto de silagem um pouco antes, com o mesmo período dos outros, e a produção dele nessa janela de plantio nossa.
Sobre a semeadura, as plantas não devem ficar muito próximas. A recomendação é 8 plantas por metro. O sorgo boliviano, assim como o sorgo comum de médio porte, rebrota, proporcionando um segundo corte. Mas isso vai depender da oferta de água. O estresse hídrico influencia diretamente no desenvolvimento. Se o plantio for em áreas irrigadas, aí os benefícios são potencializados. Em áreas irrigadas, essa planta tem um potencial tremendo, um potencial de produzir mais de 100 toneladas de matéria verde por hectare. Ela produz muito em áreas irrigadas, com possibilidade de rebrota também, ou seja, ela com certeza ela dá quase 2 ciclos no ano, 2 ciclos grandes, com uma produção realmente muito grande, sem precisar realmente investir novamente no plantio por conta da rebrota. Só que em áreas irrigadas ela tem um potencial muito elevado. São mais de 100 toneladas por hectare, quase nenhuma planta consegue uma produtividade tão alta quanto essa do material do sorgo, desse sorgo de porte gigante que a gente está testando aqui. A seguir, iremos até Neópolis, na região do Baixo São Francisco, para saber como anda a produção de arroz agroecológico sem o uso de agrotóxicos. Não saia daí, o Sergipe Rural volta já. Já estamos de volta e agora a gente vai conferir uma reportagem que a nossa equipe fez lá em Neópolis, no Baixo São Francisco. É que um grupo de pequenos produtores rurais atendidos pelo projeto Dom Távora, mantido pelo governo de Sergipe, resolveu apostar no cultivo do arroz agroecológico, sem o uso de agrotóxicos. Numa região onde o arroz plantado de forma tradicional tem um peso significativo para a geração de renda local, um grupo de pequenos agricultores aposta no arroz agroecológico, que é uma transição entre o arroz convencional e o arroz orgânico. Dona Carlinda, que apostou nessa forma de cultivo, explica as razões para a mudança. Apostar nessa agricultura, eu acho que a gente está fazendo um bem para a sociedade, enfim, o Estado. Eu digo o mundo, porque nós estamos parando de usar venenos. Nós estamos trabalhando com herbicida própria, feita da natureza, que é o NIM, a castanha do caju. Nós deixamos de usar, eu digo mais ou menos, 80% de veneno tóxico. Eu acho que com isso vai diminuir doenças, eu acho que vai diminuir. No meu ponto de vista, a gente está tentando aumentar produtores que queiram entrar nesse caminho de deixar de envenenar a terra, porque nós não suportamos mais. Entrar na lavoura e acompanhar o desenvolvimento do arrozal de perto já não significa risco. O uso de fertilizantes e a prevenção de pragas e doenças agora são realizados com ingredientes naturais. Um avanço e tanto para os pequenos agricultores. A gente fizemos o experimento já em Soldeiro, no município de Neópolis. Então, com esse projeto aqui, iniciando esse ano, que tem dado certo, que a gente adubou o solo com esterco de galinha, controlou as pragas com NIM, com a castanha com álcool e tudo no sistema respeitando o meio ambiente, né? O cuidado com o meio ambiente e o controle biológico também. Os agricultores estão felizes e os outros agricultores também estão com um olhar romântico sobre se cultivar desse arroz, né? Que ele não precisa de usar bomba costal, não precisa de passar o agrotóxico, porque ele lida com a natureza, né? A iniciativa pioneira em Sergipe pode representar um divisor de águas na produção de arroz no estado, saindo da produção convencional para a produção de um produto diferenciado, com qualidade e sem o uso de agrotóxicos, e com produtividade semelhante ao convencional e custo de produção menor. O momento da colheita é a coroação de um trabalho conjunto bem feito, onde o respeito ao meio ambiente e o cuidado com a saúde são levados a sério e geram renda para o agricultor. A área de arroz cultivada de forma agroecológica está com a colheita chegando ao fim. O grão ainda é vendido com valor semelhante ao convencional. A carga a granel, ou assim, em sacos, segue para fora do estado sem beneficiamento, já que as poucas beneficiadoras da região têm uma estrutura antiga e menos produtiva do que necessário.
Mas a esperança é que esse alimento possa ser em breve consumido aqui mesmo no estado, principalmente nas escolas. Para nós não vai justificar vender para o atravessador, porque não vai ser prejuízo para nós, né? Diante de tanto trabalho, né? De tanta dedicação, e precisamos pedir o apoio do governo do estado para que os prefeitos da região, para que a gente venda essa produção para a merenda escolar, né? Temos aí os hospitais, enfim, que nos ajude a comercializar esse produto para servir de motivação não só para nosso grupo crescer, mas também para os demais. Os produtores já tinham iniciativas levando em conta a questão do orgânico, inclusive trocando experiência com outros estados do Brasil. O que o Dom Tavra fez, o governo do estado, apoiou essas iniciativas e criou as condições para que eles pudessem ampliar. Então hoje nós temos um grupo muito maior, fazendo um trabalho extremamente interessante, porque eles, além de eles se convencerem e entrarem no projeto, ele ajuda a convencer a região. Tanto é que a gente já sente aqui em muitos locais, além da produtividade geral da região, que nós deveremos ter um recorde de produção de arroz, nós também teremos um recorde de produtividade, e parte dessa produtividade vem desse processo de transição. Então já é comum a gente assistir nessas trocas de experiências muitos produtores que trabalhavam com convencional se aproximando e adotando aos poucos a prática do orgânico. Lícia, e esse calor que tem feito em Sergipe, hein? Não tem chuva que refresque. Pois é, Marcelo. E as altas temperaturas devem predominar nos próximos dias. Confira no mapa a previsão do tempo para todo o estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o fim de semana será de muito sol em todo o estado. Na segunda e na terça, o tempo continua abafado e sem previsão de chuva no litoral e no agreste sergipano. Na quarta, quinta e sexta, o forte calor pode provocar chuva rápida em áreas isoladas do Alto Sertão. A temperatura durante a semana deve variar entre 24 e 36 graus. No município de Japaratuba, a temperatura deve chegar aos 34 graus, 36 em Canindé de São Francisco e em Simão Dias. Em instantes, o secretário de Estado da Agricultura faz um balanço a respeito do setor agropecuário em Sergipe. E ainda, isenção do ICMS para o queijo coalho, requeijão e manteiga anima os produtores de derivados do leite. De volta do intervalo, a gente traz um bate-papo com o secretário de Estado da Agricultura, André Bonfim. A repórter Patrícia Dantas conversou com ele sobre as ações desenvolvidas em 2019 pelo governo do estado e também que se pode esperar de 2020. O ano de 2019 foi um ano bem importante para a agricultura sergipana. E é hora da gente relembrar desses fatos e também falar dos planos para 2020. Hoje a gente conversa com André Bonfim, que é secretário de Agricultura daqui do estado. André, 2019, acho que o ponto forte foi realmente o projeto Dom Tavra, que movimentou o campo. Sem dúvida, mais uma vez, Patrícia, o projeto Dom Tavra foi o ponto focal, digamos assim, da Secretaria da Agricultura. O Dom Tavra, na verdade, é uma parceria do governo do estado com o FIDA, né, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, onde estão sendo investidos aqui no estado de Sergipe mais de 46 milhões, beneficiando 15 municípios aqui do estado de Sergipe. A gente teve a grata satisfação no ano 2019 assinar mais 22 planos de negócio aqui para os agricultores. E isso, estou falando, movimentando toda a economia aqui do estado de Sergipe. A gente tem projetos diversos aqui da agricultura, desde a questão da bovinocultura de leite, da caprina, ovinocultura, mas também temos muitos projetos de artesanatos, por exemplo, lá em Santana do São Francisco, tem sido um sucesso. O pessoal tem conseguido vender bastante a sua produção. Então a gente acredita realmente que essas parcerias do governo do estado com o FIDA vai com certeza impulsionar cada vez mais a agropecuária aqui no estado de Sergipe. Vamos falar sobre o crédito fundiário. Como é que ele está funcionando? Quais são os avanços que aconteceram agora em 2019? Olha, Patrícia, o crédito fundiário ele funciona, na verdade, uma alternativa ao programa de reforma agrária, uma parceria aqui do governo do estado com
o Ministério da Agricultura, uma parceria bastante exitosa. O ano passado a gente conseguiu, na verdade, adquirir mais 2 propriedades, uma em Pôr da Folha e outra lá no município de Lagarto, no qual eu tive a grata satisfação de comparecer, inclusive, na emissão de posse, na fazenda Fazendinha. Falando em campo sergipano, ele está cada vez mais produtivo com o programa de melhoramento genético. Como é que isso está acontecendo? Existem resultados desse trabalho? Existe bastante resultado. É uma boa tração aqui do governo do estado também, Patrícia. O governador Belivaldo Chagas, ele tem muita sensibilidade pelo povo sertanejo. Então, começou, na verdade, em 2018, essa parceria aqui da Secretaria da Agricultura com o Banese. Lá atrás, o valor foi de R$ 75 mil, foram beneficiados 4 municípios do Alto Sertão. Em 2019, a gente almejou além disso. Na verdade, foram beneficiados 11 municípios dessa vez, então a gente mais do que dobrou esse número de municípios. Foram praticamente aí 1.000 animais inseminados naquela região do Alto Sertão, ali da Sergipano. Foi criado também o Fórum Permanente de Agricultura. Qual foi a pretensão dele e como é que ele deve funcionar a partir de agora? Patrícia, ali, na verdade, era um pedido já há bastante tempo da Federação da Agricultura de um espaço aqui dentro da Secretaria que pudesse ampliar o diálogo com todos os setores que compõem a agropecuária, desde o pequeno, do médio e do grande. A gente entendeu a importância, então a gente criou, o governador do estado, o ano passado, através de um decreto, a gente criou esse Fórum Permanente da Agricultura Sergipana. Já tivemos algumas reuniões e o intuito é justamente esse, ampliar esse diálogo, mostrar as ações que o governo do estado vem fazendo aqui no estado de Sergipe, ter novas ideias aqui também para o campo sergipano. A gente espera, inclusive agora no início do ano, estar convidando a iniciativa privada aqui dentro da Secretaria, para os frigoríficos, a gente entender melhor que tipo de carne estão chegando nesse frigorífico, que tipo de carne o mercado consumidor está necessitando, no intuito até de melhorar o trabalho cada vez mais que a Indagro vem fazendo aqui de assistência técnica. Então a gente pode considerar 2019 um ano assim muito produtivo para a agricultura? Sem dúvida, Patrícia. Se a gente falar de 2019 no estado de Sergipe, a gente não pode fugir aqui da nossa safra de grãos, né? A gente veio de um ano de 2018 que a seca castigou bastante o estado de Sergipe. Em 2019 a gente foi bastante feliz com a questão das chuvas. A gente teve uma produtividade aí que está se encerrando agora, na verdade, a colheita de um milho. Alguns plantaram um pouco além do período da safra, mas a gente está estimando em cerca de 760 mil toneladas. E esse ano, além do milho, além do arroz, o governo do estado inovou com a questão da palma forrageira. Falando em informações de 2020, a gente vem com várias novidades, né? Tem questão do ICMS do milho, do ICMS, da redução não, na verdade, da isenção do ICMS do queijo coalho, como foi conhecido, para os produtos derivados de leite. Como é que essas ações do governo do estado vão realmente refletir no campo? Olha, Patrícia, aí também foi exatamente mais uma sensibilidade. O governador do estado entendendo a importância que a cadeia leiteira representa, que a cadeia dos grãos representa para o estado de Sergipe, ouvindo muito também a Federação da Agricultura, um pleito deles antigo também. Então, isso vai dar uma pujança, vai dar uma melhoria, com certeza, na produção do milho. Quando a gente fala, a gente tinha uma alíquota aqui de 12% do ICMS, a gente reduziu para 2%. A gente vai conseguir agora alcançar novos mercados. A gente tinha exemplos aqui de outros estados que conseguiam chegar no porto de Recife, estados mais distantes que o nosso, que conseguiam chegar com um valor mais baixo que o nosso. Então, a gente reduzindo agora esse ICMS, a gente vai ter mais competitividade. E, por outro lado, a gente teve a grata satisfação aí no início do ano, aí, né, a Secretaria da Fazenda fez esse estudo também, aí, tá falando a Cefaz, no qual, na verdade, agora zerou o ICMS referente aos derivados de leite, né? André, muitas notícias, muita informação e com certeza o Sergipe Rural vai estar aí desbravando o campo, mostrando tudo isso. A gente agradece mais uma vez o espaço, espera estar junto aí em 2020 para que a gente possa estar divulgando aí, para toda a sociedade, o trabalho que o governo do estado, o trabalho que a Secretaria da Agricultura vem fazendo e mostrando realmente o que o campo sergipano, o que ele produz no dia a dia, o trabalho daquela trabalhadora, do trabalhador rural, que vem com certeza mudar a realidade do campo brasileiro. Lícia, você viu agora que uma das grandes novidades nesse início de ano foi a decisão do governador Belivaldo Chagas em isentar o ICMS para o queijo coalho, manteiga e requeijão. Pois é, Marcelo, os produtores de queijos artesanais ficaram empolgados com a decisão e já comemoram o aquecimento na economia do setor. O queijo coalho, o requeijão, a manteiga comum e de garrafa, produzidos em Sergipe, contam agora com isenção de cobrança de ICMS. A medida do governo do estado pode beneficiar centenas de produtores locais. A tarifa anterior era de 12%. Atualmente, Sergipe possui 250 queijarias registradas.
Nós avaliamos que essa isenção desse ICMS ela impactará positivamente, não só para os laticínios, como os produtores de leite do nosso estado de Sergipe. Tende-se aí, com essa redução de alíquota de ICMS, com essa isenção de alíquota de ICMS de 12 para 0, que os produtos fiquem mais baratos. Ficando mais barato, fica mais atrativo para o consumidor final, demandando aí muito mais produtos lácteos a serem vendidos e, com isso, beneficiando também a cadeia produtiva do leite, no sentido de o produtor terá o seu produto mais valorizado, tendo em vista aí que os laticínios, os pequenos laticínios têm um papel fundamental, né, social, econômico, porque de certa forma são esses pequenos laticínios que regulam aí, ajudam a regular o preço do leite no nosso estado de Sergipe. Com essa medida, aliada à lei que regulamenta o funcionamento das queijarias em Sergipe, o governo do estado pretende levar ainda mais desenvolvimento para a cadeia produtiva do leite e derivados, especialmente aqueles fabricados por pequenos produtores. Eu acredito que vai ser tanto bom para os produtores legalizados, né, porque na verdade ele vai atingir, essa medida atinge aos legalizados, as pessoas que estão dentro do universo jurídico perfeito, né, que estão realmente contribuindo, que estão pagando seus impostos em dias, que tem os custos maiores, diferentemente dos clandestinos, né? Porque o clandestino não paga imposto. Então, na verdade, o objetivo do governo talvez também seja, nesse caso, trazer a clandestinidade para a oficialidade, entendeu? Então, com essa isenção, eu acredito que vai melhorar muito bem essa parte de trazer essas pessoas que estão na clandestinidade para a legalidade. Eu acho que talvez o objetivo maior do governo seja isso, abrir um pouco da mão da sua receita para trazer essas pessoas da informalidade, no sentido de, inclusive, fazer com que essas pessoas venham oferecer para o cidadão um produto de melhor qualidade. A lei atendeu a um pleito antigo dos produtores de leite e derivados do interior sergipano, que buscam comercializar seus produtos para outros mercados. Essa ação do governo de Sergipe se soma a outras já realizadas através da Indagro nos últimos anos e que estão mudando para melhor toda a cadeia do leite no estado. Com essa isenção, nós podemos chegar onde nós nunca chegamos, né? Além do produto estar qualificado com o selo, então essa isenção é de fundamental importância para a atividade do leite, vamos dizer do leite, porque é da cadeia do leite que nós trazemos tudo isso. A lei que regulamenta as queijarias representou um marco para o estado. Afinal, Sergipe foi o 4º da federação a regular o tema. A lei trata de diversas recomendações voltadas à higienização, equipamentos e instalações das queijarias, onde são fabricados, maturados e embalados os produtos, além de exigir certificações aos manipuladores envolvidos no processo de fabricação dos derivados do leite. Aproximadamente 250 queijeiros existem no estado. A Indagro, o estado, através da Indagro, está desenvolvendo uma ação para que nós cheguemos aos 250, poder cumprir todas as ações, até porque só vai ter o benefício da isenção da taxa quem se enquadrar no processo produtivo. Ou seja, não é todo o pecuarista ou todo queijeiro que vai ter a condição de fazer. Ou você se enquadra na condição exigida, ou você não vai poder ter isenção. Mas a partir do momento que você tem isenção, o mercado está livre. E aí você vai ter um resultado significativo. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 998946691. Obrigado por nos receber aí na sua casa e até o nosso próximo encontro. Até lá!